Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro, sem deixarmos de olharmos para o alto. Nessa semana especial, estamos fazendo um estudo sobre a ansiedade. E hoje falaremos sobre mais uma chave que nos ajudará a lidar com esses momentos ansiosos. Hoje nós vamos falar sobre a chave da presença. Você já esteve em um lugar, um evento, e quando saiu teve a sensação de nem ter ido? Sua cabeça estava em outro lugar, seja por estar preocupada ou por estar ocupada com outras coisas ou mexendo no celular, você não estava ali. Tanto que depois você nem lembra quem estava, o que você fez. Então, muitos de nós temos vivido boa parte do nosso tempo assim, presentes, mas ausentes. A ansiedade, ela é uma das responsáveis por nos tirar da nossa realidade. E com ela, muitas outras coisas que veremos hoje. Nós saímos da realidade. Muitas vezes, já comentei por aqui, o fato da gente querer dormir muito ou não querer ter dificuldade para acordar. Essa dificuldade de lidar com a nossa realidade, às vezes por estarmos passando por um momento mais desafiador mesmo, ou o desejo de ficar maratonando uma série direto, sem parar, porque a gente quer sair, a gente quer viver outra realidade ali, quer sair um pouco da nossa realidade, e estamos sempre ou no celular ou na rede social, estamos sempre nos ausentando, fugindo desse desconforto que é a ansiedade, que os desafios da vida, que as dificuldades, que as aflições, que as angústias, muitas vezes nos convidam. A gente quer fugir disso, né? A gente não quer lidar com isso. E a gente usa diversas estratégias. Então, assim, a gente vai criando estratégias para sair da nossa realidade. Não quero viver isso, então eu vou mexer aqui no celular, eu vou inventar outra coisa, vou procurar uma coisa mais atraente para fazer. E a gente deixa de estar presente. O significado da palavra presença, ele vem da raiz de estar à frente e estar ao alcance. Lá em Êxodo, após a construção do tabernáculo, quando ele descreve, a gente vê que na primeira parte, no lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e havia os pães da presença, ou seja, os pães que eram dedicados, oferecidos, postos à frente, ao alcance de Deus, consagrados a Deus. Ele é o pão da presença e está em nosso presente diariamente. Na presença existem coisas preciosas e valiosas que a Bíblia nos mostra e que talvez estamos deixando de desfrutar. Primeira coisa que a gente percebe é que na presença a gente tem acesso. Em Lucas 1,19, Gabriel teve acesso às boas novas na presença de Deus. Em Efésios 3,12, fala sobre o acesso que temos ao próprio Deus mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Esther acessou ao rei quando se colocou na sua presença e protegeu seu povo. Moisés garantiu acesso ao faraó quando venceu o medo e se colocou em sua presença para lutar pela libertação do povo de Israel. Acesso. Nós podemos, quando estamos presentes, acessar o coração dos nossos filhos, do nosso esposo. Quando estamos presentes, atentos à realidade, percebendo cada detalhe, acessando, a gente consegue acessar o coração deles quando estamos presentes. Percebemos a necessidade de cada um. O que é dito nas entrelinhas, nos olhares, nas mudanças de comportamento, de atitude, no sorriso ou na falta do sorriso. Quando nós estamos de fato presentes, nós podemos acessar o coração de amigos nossos quando encontramos
e que a gente percebe algumas mudanças, que a gente percebe um olhar triste em uma conversa, a gente percebe uma mágoa aqui, uma dor ali, e a gente consegue acessar. Quando estamos de fato presentes, nós conseguimos acessar o coração das pessoas, de forma que a gente pode abençoar, que a gente pode orar por aquelas pessoas, que a gente pode abençoar com uma palavra. Acessamos áreas restritas em nosso próprio coração, quando nós estamos presentes de fato. A gente acessa nossas emoções e padrões de comportamentos que muitas vezes estão disfuncionais. A gente sai daquele lugar de, menina, do nada isso aconteceu, do nada eu gritei, do nada eu me estressei, do nada eu fiquei nervosa, do nada eu chorei, porque a gente está tão presente que a gente percebe, opa, eu acordei com o humor de um jeito e esse humor está ditando o meu dia. Opa, eu estava bem até agora e X coisa aconteceu e que me levou a ficar estressada. Opa, eu estou repetindo um comportamento que não agrada a Deus e que eu estou repetindo um padrão que veio lá dos meus pais ou da minha família, mas que eu preciso rever isso aqui. Então, quando nós estamos de fato presentes na nossa realidade, a gente consegue acessar o nosso próprio coração, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Quando nos fazemos presentes em nossas realidades, percebemos as nossas ações e reações. Poxa, eu não reagi bem, preciso voltar e pedir perdão. Poxa, a minha atitude hoje não foi legal. Poxa, a forma como eu falei, acho que o tom foi errado. Mas se a gente não está presente, isso passa despercebido. A gente deixa de amar, a gente vai fazendo, quem se importou, quem não se importou, que se dane. E a gente deixa de ser luz na vida das pessoas. Estar presente nos garante acesso. Estar presente também, a chave da presença, nos garante um despertar. Em Salmos 114:7, a Bíblia fala: estremeça na presença do Senhor, ou seja, a mover em sua presença. O paralítico foi curado ao estar presente diante de Jesus, bem como a mulher do fluxo de sangue e tantos outros que foram curados pelo mover diante da presença de Jesus. O menino que até então estava morto, ele foi despertado na presença de Eliseu. Samuel despertou ao ouvir a voz do Senhor, na presença do Senhor. José despertou após estar na presença do anjo e foi procurar, logo depois, Maria para conversar. Quando usamos a chave da presença e estamos de fato presentes na nossa realidade, podemos despertar para o tanque de amor da nossa família, que talvez esteja precisando ser abastecido, ou despertar para um cuidado com a nossa casa, com a nossa pele, com nossas unhas, com o nosso cabelo. Não sei se já aconteceu com você, de às vezes estar tão na correria da rotina que quando você para olhar no espelho, você fica, nossa, mas olha como tá minha pele, ou olha como tá meu cabelo, olha como tá minha sobrancelha. Eu nem percebi, porque estávamos ausentes. E quando a gente olha ali no espelho, se faz presente, a gente desperta para aquilo que precisa ser cuidado, para algo que a gente precisa aprender, para alguma habilidade que a gente precisa desenvolver, ou coisas que precisamos melhorar na nossa vida. Despertamos para o que de fato temos poder de controlar e gerenciar. Muitas vezes a ansiedade ela nos retira aqui da presença, né? Nos retira da nossa realidade. E isso é uma técnica que eu sempre uso com os meus pacientes,
que sempre funciona muito bem, especialmente quando a ansiedade faz a pessoa paralisar em lugares, né, de fora de casa, por exemplo. Então já aconteceu de ter pessoas no supermercado e a ansiedade bater forte ali em algum momento. E o coração começa a ficar acelerado e começa a suar frio e a pessoa começa a sair daquela realidade ali e começa a querer passar mal muitas vezes. E usar a técnica de trazer para o presente, de se fazer presente, usando o que Deus nos deu, que são os nossos órgãos dos sentidos. Falando com quem está ali perto, tocando nas coisas. Eu tive uma paciente que entrou no supermercado e ela ficou tocando na feira, né? Nas frutas e tudo. Esse toque traz a gente de volta, desperta a gente para a realidade, desperta a gente para o que está ali na nossa frente, para coisas que a gente precisa cuidar, para um passo que a gente consegue dar para sair desse abismo de pensamentos, de terror, de pessimismo, de pensamentos catastróficos e disfuncionais que só paralisam a nossa vida. A gente desperta quando a gente volta para o presente. Às vezes voltar para o presente vai ser largar o celular, vai ser guardar o celular na gaveta, vai ser colocar um tempo específico para usar o celular, porque o celular hoje em dia é a maior arma que faz a gente sair do presente. E a gente consegue olhar de fato para a nossa realidade e ver, pera, isso aqui precisa ser limpo, isso aqui precisa ser organizado, isso aqui está exigindo X de mim. A gente começa a perceber, a despertar para coisas que a gente precisa cuidar e tomar o controle, como a gente viu ontem na chave do controle. Mas uma outra coisa que a gente percebe quando estamos presentes é que na presença há brilho. Brilho nada mais é do que o reflexo da luz, né? Quando a gente reflete muita luz. Em Êxodo 34, 29 diz que o rosto de Moisés resplandecia, brilhava na presença do Senhor, até quando ele saía da presença do Senhor. João Batista irradiava a luz para os que estavam em sua presença. Em João 5,35 diz. Mateus 17,2 fala que Jesus, na transfiguração, na presença do Pai, sua face brilhava como o sol. Paulo viu uma luz brilhando quando esteve na presença de Deus, em Atos 26,13. Deus quer que nós brilhemos a sua luz para que seu nome seja glorificado, como diz em Mateus 5,16. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que estava de fato presente, te ouvindo, interessado no que você estava falando? Isso não é muito bom? Estar presente de fato nos permite amar nossos irmãos e assim refletir, brilhar a glória de Deus. Quando estamos presentes de fato, refletimos a luz de Cristo, pensamos mais nas nossas ações, percebemos melhor as situações e entendemos a melhor maneira de responder de forma que glorifique a Deus. A gente encontra ali tempo para respirar e dizer: Senhor, qual é a melhor resposta para eu dar? Senhor, me dá o direcionamento para eu agir, para eu corrigir meu filho, para eu discipliná-lo, para eu responder ao meu marido diante dessa situação em meio a esse estresse. Estar presente é sair do automático, é largar mais o celular de lado, é viver de forma mais consciente e brilhar a luz de Cristo. É ter a oportunidade de permitir que qualquer pessoa que passe por nossa vida tenha naquele instante um encontro com o próprio Jesus. Afinal, esse é o objetivo da nossa vida, refletirmos a sua luz. É agradecer aquela caixa que te atendeu, é elogiar os da nossa casa, é abençoar alguém com palavras de amor, é tirar um tempo para mandar uma mensagem ou orar por alguém que Deus sussurrou ao seu ouvido. Na presença, também conseguimos enxergar o brilho de Deus, contemplando a sua criação, desfrutando do vento que bate no rosto, tomando um café, olhando para o céu, molhando uma planta,
vendo o detalhe do dedinho dos nossos filhos, o que inevitavelmente nos leva a ter um momento de gratidão. Recentemente, eu comecei a fazer esse exercício de reduzir mais os ruídos. Eu costumava lavar louça assistindo um vídeo, dirigir ouvindo um podcast, fazer sempre 2 coisas ao mesmo tempo. E eu decidi estar mais presente. Eu decidi só lavar a louça. E como tem sido uma oportunidade, eu tenho tido oportunidade de ouvir mais a Deus, de orar por coisas simples, de perceber detalhes, de estar mais sensível a certas coisas. Como nós conseguimos acessar diante da presença, de estarmos presentes, a gente consegue acessar certas coisas. A gente consegue despertar para essas coisas. E ajustando isso, a gente brilha e reflete a luz de Cristo. Quando Adão e Eva foram separados da presença de Deus, eles perderam tudo o que tinham na sua presença. Bem, nós também estamos perdendo quando abraçamos a vida correria. Eu até comentei recente no Instagram que eu tenho procurado outras palavras para substituir essa correria, sabe? Sabe quando a gente fala assim, nossa, hoje o dia tá corrido. Parece, primeiro porque passa essa sensação de corrida, preciso correr. Isso já acelera a gente, né? Essa informação, quando você chega no cérebro, já, opa, preciso estar em alerta, isso já ativa a ansiedade, já é o suficiente para ativar a ansiedade. O outro é porque parece que ficou de muito valor, parece que você é muito mais interessante, você é muito mais adulta, responsável e produtiva se você fala que sua vida é corrida, que você vive na correria. Porque a vida é um corre, porque eu estou ocupada demais, queria que meu dia tivesse 48 horas. Isso traz a sensação, muitas vezes, enche o nosso ego, né? Muitas vezes traz a sensação de, nossa, eu sou uma mulher bem-sucedida, eu sou produtiva, eu tenho muito o que fazer, eu faço e aconteço. Será mesmo? Ou isso só tem sustentado uma vida ansiosa, uma vida ansiedade? Essa vida ocupada demais, será que é esse estilo de vida que Deus quer que a gente viva? Quando seguimos no ritmo frenético de uma sociedade adoecida pela ansiedade, que só contribui para o aumento dessa ansiedade. Tudo que acontece hoje na sociedade, no mundo, só contribui para que a gente tenha mais e mais ansiedade. Grace, mas como é que eu não vou viver na correria? Eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho um monte de coisa para cuidar. Sim, a vida, para acontecer, ela precisa de ação, de movimento, de trabalho, de disciplina, mas, sobretudo, precisa de presença. Senão é apenas correr atrás do vento. Corremos para garantir a rotina de trabalho e esquecemos de brilhar no trabalho, de acessar o coração de um colega para apresentar Jesus, de despertar para fazer como se fosse para Cristo. Corremos para manter a rotina das crianças e esquecemos de que somos os espelhos para elas, de como seguir a Cristo. Elas estão vendo Cristo em nós, no trânsito, enquanto levamos para a escola ou enquanto lavamos a louça? Será que elas estão vendo Cristo em nós? Perdemos a oportunidade de ver o brilho de Deus em seus olhinhos ao sorrirem para algo simples e deixamos de despertar para as suas necessidades do coração, de toque, de carinho, de presença, de tocar, de olhar, de ouvir mais, de sentir o cheirinho do bolo assado saindo do forno dentro de casa. Mas hoje nós podemos acessar o pão da presença através de Cristo Jesus. Nós podemos estar diante dele
em cada segundo do nosso dia. Quando nos fazemos de fato presente, estamos também na presença dele. O convite de hoje é: se faça presente na sua realidade. Estar presente é estar na mesa com o pão da presença. Estar presente é parar e olhar para o céu e agradecer. E a gente entra num fluxo, num ciclo que é incrível. Porque quando você se faz presente, você para e você observa. E é inevitável você olhar a criação de Deus, as criaturas de Deus, e não louvar a Deus, e não agradecer, e não lembrar do tamanho dele, não lembrar como ele é perfeito, como ele é incrível, como ele cuida, como ele protege. Vamos estar mais presentes? Esse é meu convite para mim, convite de Deus para mim e para você hoje. Que possamos aceitar e nos permitir constantemente nos fazer presente na nossa realidade. Deus abençoe sua vida. Se esse episódio abençoou você de alguma forma, que você possa compartilhar, que você possa me mandar aí o que Deus tem falado com você através desse episódio. E eu espero que tenha edificado de alguma forma a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.